graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você vai ouvir, esse vídeo, passando aqui para a gente ler os Salmos, meditar um pouco a respeito dele. Vamos ler o Salmo número 100, que diz o seguinte: é um salmo de ação de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saiba que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Renda-lhe graça e bendiga o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Louvado seja Deus. Esse é um salmo, como eu já disse, de gratidão, E para a nossa meditação, que venhamos também ser gratos, por tudo quanto Deus tem feito, pelo que Ele é em nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Pelo cumprimento da sua palavra, todas as promessas do Senhor serão cumpridas. Aqui no versículo 1 ele já diz que todas as terras, celebrem com júbilo ao Senhor. Sabemos que, olhando para a natureza, a gente vê que toda a criação, ela louva ao Senhor, ela glorifica ao Senhor. Quando a gente olha os pássaros, que cantam, que brincam, os animais, as milhares e bilhões de diversidades de árvores, os mares, toda a natureza do Senhor louva ao Senhor. E nós, como coroa da criação, não poderíamos ser diferente, muito menos, porque fomos a humanidade é a única em que Deus colocou sua imagem e semelhança. Então, por mais esse motivo, devemos também lhe render graça, porque somos imagem e semelhança do Senhor, fomos criados para glorificar o nome dele, e por isso a gente lhe rende graça, Por isso a gente deve servir com alegria. Aqui no versículo 2 diz que devemos servir com alegria, servir ao Senhor em toda a nossa vida, seja em casa, no trabalho, servir no meio da comunidade cristã, na igreja. E a gente precisa servir com alegria, precisa servir e servir com alegria. Se apresentar diante do Senhor com cânticos, Às vezes a gente vai se apresentar diante do Senhor, muitas vezes a gente vai chorando, é bem verdade, mas o coração ele vai com cânticos, com alegria, e a gente não deve deixar as dificuldades do dia a dia, as percas, as decepções, as desilusões, o cansaço diário, a gente não deve olhar para o homem, as suas ações, e deixar que tudo isso tire a nossa alegria de servir a Deus, tire a nossa alegria de servir ao Senhor como é para ser servido, servir com alegria, como já foi dito aqui, e com vários outros atributos que devemos ter, responsabilidades, compromissos, solidariedade, piedade, tudo isso é algo que vem dentro do serviço do Senhor, porque o Senhor Deus foi Ele quem nos fez, nós somos dele, nós temos um dono, nosso dono é Deus. Por isso que no versículo 3 diz que o Senhor, saiba que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e somos deles, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, se somos rebanho do pastoreio do Senhor, Ele não vai perder nenhuma ovelha da sua mão. A palavra já diz aqui que está na mão do Senhor jamais será lançado fora. Louvado seja Deus por isso, rendemos graças a isso, porque a segurança está nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Ele nos conhece e Ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja Deus. E no versículo 4 diz que a gente deve entrar pelas portas com ações de graça. E aí,
e nos seus átrios com hino de louvor, lhe rendendo graça e bendizendo o seu nome. E aí muitas vezes eu me entristeço, né, como cristã, a gente vê e ouve muitas pessoas achando que vai conseguir servir a Deus sendo, como é que eu posso dizer, um membro apartado do corpo. Um membro apartado do corpo. Que corpo é esse? O corpo é a igreja. A igreja ela é regida por um cabeça, que é Jesus Cristo. Então, muitas pessoas querem servir a Deus dessa forma, ser crente em casa, eu vou servir a Deus do meu jeito, eu não vou mais fazer como as igrejas ordenam a fazer. São pessoas que não querem mais ser doutrinadas, não querem ser submissos a lideranças. E é impossível que a gente sirva a Deus dessa forma. É impossível. Se não somos capazes de servir ao Senhor, respeitando as nossas lideranças, ajudando as nossas lideranças, sendo submissos não a eles, mas primeiramente a palavra de Deus, é impossível. A gente precisa reconhecer isso. E aí, por isso, também devemos dar graças a Deus, entrar com ação de graça, com louvor, bendizendo o nome do Senhor na sua casa, na casa de oração, na igreja, onde quer que a comunidade se reúna, possa ser no templo, ou na casa de alguém, ou em qualquer lugar. Então, por isso, demos graças também, porque chegou o tempo em que Jesus disse àquela mulher samaritana que haveria o dia em que adoraríamos ao Senhor em espírito e em verdade, né, em qualquer lugar. Então, mas isso não quer dizer que devemos nos desvincular da comunidade do corpo de Cristo. No versículo 5 ele diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Graças a Deus por isso também. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. Certa vez, alguém disse para Jesus, quando ele estava aqui no seu ministério: bom mestre. E aí Jesus olhou para ele e disse: por que me chama de bom? Bom é Deus. E Deus é bom. Deus é a bondade. Ele é misericordioso. Ele não tem misericórdia, ele não tem bondade. Ele é a bondade, ele é misericordioso. E dura para sempre essa misericórdia. De geração em geração, a sua fidelidade. Ele é fiel à sua palavra. E aquele que anda e guarda seus estatutos segundo a sua palavra, a fidelidade dele é tida até o fim. Então, graças a Deus por isso também. Então, louvamos a Deus, rendemos-lhe graças, como a palavra diz também, que devemos dar graças a tudo, né? Muitas vezes até não entendemos, né, situações difíceis, né, dolorosas, mas até por isso devemos dar graças a Deus, porque nada é em vão quando se serve a Deus, o Deus de misericórdia, de bondade, de fidelidade. Então, graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e continuemos rendendo-lhe graça até que Cristo venha. Amém?